Porra. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na primeira aula que a gente teve sobre os conceitos gerais da digestão, eu passei para vocês todas as estruturas da digestão, o funcionamento da digestão desde o início. Agora a gente vai fazer uma parte que é muito interessante porque ela barra e bate com aquela característica da fisiologia comparada, tá? Então, primeiro a noção de nutrição. Nutrição ela não tem a ver com alimentação, mas a alimentação tem a ver com nutrição. A nutrição ela é a capacidade de absorver os nutrientes, macro ou micromoléculas, tá? Que serão aí utilizadas pelo corpo. Agora, dentro dessa característica da nutrição, quando a gente fala em nutrição animal, a gente tem que pensar um pouquinho sobre que tipos, né, de nutrição eu tenho. Então, eu tenho animais lá que são carnívoros, tenho animais que são herbívoros e tenho animais que são onívoros. E aí, dentro desses carnívoros, a gente ainda tem, por exemplo, carnívoros generalistas, que são aqueles que podem comer qualquer tipo de carne, inclusive carne em início de processo de decomposição. E nós também temos aqueles carnívoros chamados estritos, que só comem carne fresca, caçada naquele momento. Outra característica tem a ver com o tubo digestório. E aí entra um pouco da embriologia, que é um negócio que eu gosto bastante, quando a gente fala sobre a origem, né? A maior parte dos organismos, eles são invertebrados, com exceção dos equinodermos, eles são protostômios, onde a origem embrionária do blastóporo, ela origina a boca. E nós somos deuterostômios, onde a origem, né, do blastóporo, lá na embriologia, dá origem ao ânus, tá? E essa é uma característica do que a gente fala sobre os conceitos de tubo digestório completo e tubo digestório incompleto e órgãos anexos, tá? Então, tubo digestório completo são aqueles animais que apresentam boca e ânus. Poríferos, por exemplo, não apresentam nada de estrutura digestória, nem cavidade. O primeiro grupo a apresentar cavidade digestória são os quinidários ou selenterados, ou também chamada de cavidade gastrovascular, tá? Plateumintos, por exemplo, que são vermes chatos, né? Lembrando aí aquela planária, eles apresentam tubo digestório incompleto. E um detalhe importante nos nemateumintos, que são vermes, tá? Eles apresentam tubo digestório completo. Outro detalhe tem a ver com os tipos de alimentos, tá? Os tipos de nutrientes. Nós temos 3 tipos básicos de nutrientes, tá? Nutrientes que são energéticos, principalmente carboidratos, tá? E alguns lipídios. Construtores, essencialmente, são proteínas e algumas gorduras, e reguladores, aí entra vitaminas e sais minerais. Tá? Então, esses são os 3 tipos básicos de nutrientes. E o que a gente fala sobre a chamada alimentação equilibrada, né? Sem exageros, onde a base mudou, né? A base agora ela é a atividade, basicamente metade da base está relacionada à atividade física. Tá? Então, esses são conceitos importantes que a gente precisa observar dentro da fisiologia nutricional, tá? Como eu disse para vocês em aula, o processamento dos alimentos pode ser por digestão mecânica, por trituração, raspagem, mastigação ou contração, tá? E aí alguns organismos, como as minhocas na contração da moela, mastigação dos dentes do vertebrado, raspagem nos moluscos e trituração com peças bucais, como por exemplo alguns insetos, tá? E a digestão enzimática através de enzimas hidrolíticas, ou seja, aquelas que estão dissolvidas em água, beleza? E aí entra o sistema digestório humano, que a gente estudou na aula passada. Eu falei sobre todas as características. A digestão ela começa na boca. Lembrando que o pH da boca é 2, tá? Então vamos entender um pouquinho como é que funciona. Eu acho que tabelas são muito importantes para estruturarem o seu conhecimento. Então, a amilase salivar, o pH levemente ácido, quase neutro, produzido nas glândulas salivares, no local boca. A enzima é a amilase salivar e transforma o amido em maltose, que é um disacarídeo. O amido é um polissacarídeo. E aí o suco gástrico, o ácido clorídrico, pH acidíssimo, 2, por volta de 2,5. Estômago, tá? Mucosa gástrica, tá? E aí só lembrando que
Primeiro eu tenho o precursor, que é o pepsinogênio, e depois eu tenho ele misturado com ácido clorídrico. Aí ele vai formar a pepsina, que vai transformar proteínas em peptídeos, di e monopeptídeos. A bile, ela não é uma enzima, tá? Ela é um sal, tem caráter básico por volta de 8, produzida no fígado, armazenada na vesícula biliar, e atua sobre o intestino delgado para elevar o pH para básico, levemente básico, pH 8. E não tem nenhuma enzima, mas apresenta sais e tem função detergente, ou seja, permite a ação de dissolução da água. Então a água vai dissolver a gordura, né? E a função da bile é ligar a água à gordura para torná-la solúvel, para a ação das enzimas, chamadas de lipases. Suco pancreático básico, porque há a liberação de bicarbonato de sódio, produzido na porção exócrina do pâncreas, tá? E aí você tem as enzimas, que é a parte mais bacana. A tripsina, mesmo conceito da pepsina, tá? Primeiro o pepsinogênio é produzido e depois, em contato com o bicarbonato, que produz e transforma o tripsinogênio em tripsina. As proteínas elas vão ser convertidas em peptídeos menores, monopeptídeos. A amilase pancreática transforma o amido em maltose, lipase, triglicerídeos em glicerol e ácidos graxos, que são gorduras simples, tá? As ribonucleases, que transformam o RNA em ribonucleídeos, e as desoxirribose-nucleases, que transformam o DNA em desoxirribonucleicos, tá? Já o suco entérico, produzido pelo intestino, tem pH neutro, mas muito próximo do básico, né, do caráter básico, 7 ponto alguma coisa, produzido no intestino e atua sobre o intestino. E aí você tem a enteroquinase, que vai produzir a tripsina, que vai usar a tripsina, né, a ação sobre a tripsina, tá? Maltase, que transforma a maltose em glicose, a sacarose em glicose e frutose, a lactase, que produz, né, que transforma a lactose em glicose e galactose, e as peptidases, que transformam peptídeos em aminoácidos. E um detalhe, a lactase, ela vai ter depois, a gente tem a ação de bactérias que produzem a galactase, que transforma a galactase em glicose, e a frutase, que transforma a frutose em 2 moléculas de glicose, tá? Então, é uma tabela bastante rica e bastante importante, tá? Então, a atuação da saliva, que é uma solução misturada com água, 90 e tantos por cento de água, tá? pH levemente básico, né? Levemente ácido, neutro, né? Levemente ácido, quase neutro, e inativada quando entra em contato com o estômago. Por quê? Lá no estômago, o suco gástrico é muito, muito, muito ácido e enzimas em meio muito diferente do seu pH são inativadas, tá? Como o Pro falou da ação da bile, é uma ação detergente, tá? Tem pH que oscila entre 8 e 8,5, tá? Junto com o suco pancreático e o suco entérico. 98% da absorção dos nutrientes é feita pelo intestino delgado, tá? É no intestino delgado também que eu tenho as dobras, chamadas de vertículos. Como são 2 dobras, são chamadas de divertículos. E é por esse motivo que, de repente, uma má posição na alimentação causa uma inflamação nessa curva chamada diverticulite. Dentro do intestino você tem dobras chamadas de vilosidades e as células entéricas elas também têm microvilosidades. Então, qual é a função dessas microvilosidades? Anatomicamente, a sua função é aumentar a área de contato com o meio, né, a área de contato com o alimento para permitir uma melhor ação de absorção dos alimentos, tá? Então, no intestino delgado eu tenho 90% da água absorvida, tá? E os 10% são absorvidos no intestino grosso e 98% dos nutrientes, né, digeridos, né, no processo de digestão, eles são absorvidos no intestino delgado. Alguns açúcares, por exemplo, algumas vitaminas são absorvidas no intestino grosso. Outro detalhe importante é a presença de bactérias,
que são produzidas e armazenadas no apêndice. Antes a galera falava, né, apêndice não tem função. Tem função sim, tá? Então o apêndice tem essa característica porque ele apresenta essa função, tá? E aí fala um pouquinho sobre o controle das atividades, né, digestiva, a produção de alguns hormônios, tá? Como a secretina, a gastrina, a enteroquinase, que são hormônios aí lançados, né, na secreção, na estrutura gástrica, na estrutura digestória, para inibição ou estímulo para a inibição ou estímulo do piloro ou da cárdia do estômago, mesma coisa relacionada ao movimento peristáltico. Então vamos entender um pouquinho sobre os hormônios, tá? Então a gastrina atua sobre o estômago, só estimulada em presença de alimento, tá? Estimula a secreção de suco gástrico. É a que dá fome para nós. A secretina no duodeno, presença de alimentos no órgão-alvo pâncreas, estimula a secreção do suco pancreático, rico em carboidrato, que ajusta o pH do intestino. Tá? A colequistocinina no duodeno, em presença de alimento, principalmente gordura, tá? A órgão de atuação, o pâncreas, estimula a secreção de suco pancreático rico em enzimas. Tá? E a enterogastrona, também órgão produtor do duodeno, que é uma parte muito importante do nosso tubo digestório, do nosso intestino delgado, em presença de quimo gorduroso, que é a mistura, né, que vem no tubo digestório, no intestino, vem do estômago, né, atua sobre o estômago, inibindo a secreção do suco pancreático e retarda o esvaziamento do estômago. Então, esses são os hormônios que atuam. Pronto, tem que saber? Tem. Pronto, não preciso falar mais nada, tá? A digestão nas aves, porque elas não têm dentes, elas usam uma estrutura chamada moela, né? Que tem ação mecânica, né? Ele fala o esôfago dessas aves tem a região chamada papo, onde atua como reserva temporária do alimento, e a moela serve como estômago mecânico, porque eles não têm dentes. E ele tem um tubo digestório pouco curvado, por isso que a maior parte das aves voa e faz cocô ao mesmo tempo, tá? Então eles têm uma digestão muito rápida, tá? Então essa é uma característica importante nas aves. E nos ruminantes, que é o mais importante, né, eles apresentam uma quarta cavidade, chamada de abomaso, onde eu tenho uma digestão feita por bactérias, tá? Então você tem o esôfago, o omaso, o abomaso, o rumen e o intestino. Então ele é um bicho formado aí por cinco estruturas digestórias, tá? Retículo, omaso, abomaso, rumen, intestino grosso, intestino delgado, tá? E é nessa região onde eu tenho o processo, tá? Que é o retículo, que gira o alimento para ele voltar à boca, para ele ser mastigado constantemente. E a ação de bactérias que degradam, que tem a característica de degradar a celulose através de uma enzima chamada celulase, tá? Então, essa é uma característica importante. Por isso que o cocô da vaca é altamente nutritivo e serve como compostagem para fazer adubo. Porque tem muitas fibras, tá? Porque é uma digestão pouco eficiente. Só para vocês terem uma ideia, uma vaca, ela come 1/3 de grama, 1/3 do seu peso em grama por dia e bebe até 100 litros de água. Então, é um negócio muito louco, tá? Então, essas são características importantes. E aí, como sempre, o Pro faz o primeiro e o segundo exercício, né? Então, ele fala, relacione cada termo, né? Então, o termo N aqui é ruminante, herbívoro cujo estômago é habitado por micro-organismos, no caso bactérias, tá? É um ruminante. O compartimento secretor de enzimas no estômago de ruminantes é o abomaso. A ação detergente da bile que reduz as gotas de lipídios a gotículas, né? É a emulsificação ou detergente, né? Contração ondulatória da camada muscular do tubo digestório é movimento peristáltico, é um movimento involuntário e lento do tubo liso, né? Porque é um sistema músculo liso do tubo digestório. Porção do estômago de aves responsáveis pela trituração de alimentos é a moela, tá? Que aí é bem tranquilo, né? Nem requer tanta habilidade, é só lembrar. Substância ingerida e usada no metabolismo é um nutriente. Secreção rica em bicarbonato de sódio e enzimas é suco pancreático. Reação química que fraciona grandes moléculas dos alimentos em fragmentos com consumo de água é a hidrólise,
Tudo usa água na digestão, lembra disso, tá? Cada uma das dobras da membrana plasmática das células é chamada de microvilosidades, tá? Então, é uma característica importante. E o fracionamento de macromoléculas, tá? Fracionamento de macromoléculas dos alimentos em moléculas menores que são absorvidos e transportados posteriormente pela corrente sanguínea. É o processo de digestão, tá? Enzima do suco gástrico, cuja forma inativa é ativada pelo ácido clorídrico, é a pepsina, transformada, né? Pepsinogênio transformado em pepsina. Nutriente utilizado essencialmente como constituinte estrutural são proteínas, né? Ou nutriente plástico. Hormônio secretado pelo duodeno que inibe os movimentos de esvaziamento do estômago e a produção de suco gástrico é a enterogastrona. Hormônio que estimula a secreção do suco pancreático rico em bicarbonato e neutraliza a acidez do quimo, tá? É a secretina. E a quantidade de energia necessária para levar a 1 grau, né? A temperatura de 1 grama de água é chamado de calor sensível, tá? Então é também aí uma característica bem importante, tá? O 2, ele fala, identifique a letra correspondente nomeando-a, né, o órgão cuja a secreção contém bicarbonato de sódio, que corresponde à letra D, que é o pâncreas. Principal órgão responsável pela absorção é o intestino delgado, 98%. Órgão que inicia a digestão de proteínas é o estômago. Órgão que produz substâncias que auxiliam na digestão de gorduras é o fígado, que produz a vesícula biliar. Mas eu quero discutir esses exercícios na aula de Zoom com vocês. Eu acho extremamente importante. Por quê? Porque ele não vai ficar fazendo essas perguntinhas básicas. A gente quer mesmo pergunta de vestibular pesada, né? Então, por exemplo, ação de inativação de enzimas em ensaios com tubos de ensaio, né? Ensaios aqui, experimentos com enzimas em tubos de ensaio. Mesma coisa aqui. Esses exercícios é que o Pro vai focar e mirar com vocês, tá? Que eu acho que é bastante importante nesse conceito. E trabalhar também exercícios do Enem na nossa aula de Zoom, tá? E aí são pequenas discussões que eu quero ter com vocês em alguns exercícios. Então, exercícios de gráficos, de tabela, eu vou mostrar para vocês nessa aula de Zoom como estudar uma tabela e um gráfico, entender como se analisa gráfico dentro de provas de vestibular, tá? Tabelas também, composição das tabelas e etc., para ficar mais fácil do entendimento de vocês, ok? O Pro vai falar bem pouquinho da respiração. Na verdade, para mim, eu preciso primeiro falar sobre a respiração celular. Então, eu vou formar com vocês uma gravação, uma próxima aula só de respiração celular, mitocondrial, para depois explicar para vocês a ação na excreção, na produção de compostos nitrogenados como amônia, ácido úrico e ureia. Tá? Isso valendo tanto para nós quanto para outros animais. Beleza? Então, galera, na próxima aula aí de Zoom vai ser uma discussão bastante rica, porque fisiologia da digestão e da respiração ela cai bastante no vestibular. Beleza? Então, na próxima aula a gente se vê aí. Beijos biológicos para vocês.